Seja bem-vindo ao Vida com Deus. E o tema de hoje é: Deus confirma a sua palavra. A leitura está no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Nós leremos os versículos 28 e 29. Diz assim o texto sagrado: O profeta que teve um sonho, que conte o sonho. Aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade, que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Preste atenção na palavra de Deus. Simultaneamente, as profecias de Jeremias, haviam outros profetas, haviam outras pessoas que alegavam falar também em nome de Deus, em nome do Senhor Jeová. Porém, havia uma diferença, uma distinção muito grande entre o que o profeta Jeremias profetizava e aquilo que outros profetas em seu mesmo tempo diziam. A palavra de Jeremias para o povo era palavra de conserto, era palavra de repreensão, palavra de disciplina. Em contrapartida, a palavra dos outros profetas eram palavras suaves, eram palavras agradáveis ao público, eram palavras suaves, eram profetas bem queridos. Diferente de Jeremias, por conta da sua pregação, chegou a ser preso, foi lançado numa cisterna. Jeremias, ele tinha marcas daquilo que ele havia já padecido por conta de levar a verdadeira mensagem de Deus ao povo. E agora aqui no texto onde nós lemos, nós identificamos o próprio Deus fazendo prova da sua verdadeira palavra, da palavra que dele provinha. Deus está dizendo: se alguém tem a minha palavra, então que fale, mas fale com verdade. Se alguém afirma ter a minha palavra, Deus está dizendo daqueles profetas, então anuncie, mas anuncie a verdade. Por quê? Deus coloca uma pergunta: que tem a palha com o trigo? Os verdadeiros e os falsos profetas são diferentes, tal como a palha é diferente do trigo. Era isso que Deus estava dizendo ao seu povo. Havia uma larga diferença entre os verdadeiros e os falsos profetas. E Deus vai dizer: aquele que vai falar em meu nome, então fale a verdade. Se você recebeu uma palavra, Deus está dizendo, se você tem uma palavra, se você é um profeta meu, então fale, mas fale a verdade, o que corresponde de fato à minha vontade, o que corresponde aos meus juízos, aos meus estatutos, porque palha e trigo não tem nada a ver. A palha não serve para alimentação, enquanto já o trigo, ele nutre. Então olha a diferença que Deus está colocando entre a verdadeira e a falsa palavra. A falsa palavra, ela pode fazer um volume, como a palha faz. Pode trazer um fogo momentâneo, como a palha traz. Mas não há benefício duradouro proveniente da palha. O trigo sim, o trigo alimenta, o trigo sustenta. Assim é a verdadeira palavra de Deus. A verdadeira palavra de Deus, ela alimenta os cristãos, ela alimenta os salvos, ela edifica a igreja. A palavra proveniente da palha, ela pode trazer sim, imediatamente, um grande movimento para uma igreja. Pode. A palavra de palha, ela pode trazer aquilo que os crentes chamam de reboliço, instantaneamente dentro da igreja, rapidamente.
Rapidamente, a palha ela consegue chamar a atenção de muitas pessoas. Sim, a palha consegue. A palha tem um fogo rápido e momentâneo. Mas Deus está dizendo, o que tem a ver a palha com o trigo? Eu quero que o meu povo seja alimentado. Eu quero que o meu povo seja sustentado. Meus irmãos, estamos em tempos difíceis em relação à aceitação da verdadeira pregação da palavra de Deus. Porque existe, entre aspas, né? Eu vou dizer entre aspas, uma concorrência da pregação evangélica. Entre aspas. Porque o verdadeiro evangelho não está concorrendo com ninguém. Mas aos olhos das pessoas, hoje em dia há um leque muito grande de tipos de pregação, tipos de igreja. Enfim, eu não vou falar detalhadamente aqui sobre casos específicos, o tempo não é propício para isso. Mas a grande questão aqui que nós temos é a pergunta de Deus. O que tem a ver a palha com o trigo? Não tem nada a ver. Eu quero que o meu povo seja alimentado. Palha não alimenta. Palha pode encher facilmente um ambiente e pode pegar fogo num instante. Agora, apenas o trigo alimenta. Deus estava preocupado com a sustentabilidade do seu povo. Infelizmente, hoje, muitos cristãos preferem a palha do que o trigo. Preferem os movimentos do que a palavra. Preferem os malabarismos da fé, os espetáculos da fé, do que a pregação da palavra. Infelizmente, há um número de muitas pessoas que são como ovelhas mudas ao matadouro, indo em busca de sinais antibíblicos, de cultos antibíblicos, liturgias completamente fora do contexto neotestamentário, de onde nós temos a base para a igreja no Novo Testamento. Utilizam de artifícios, de objetos, amuletos, né? O misticismo corre solto. Mas é palha. Aquilo que pega fogo muito rápido é palha. Aquilo que enche muito fácil é palha. Porque o que nutre é o trigo. Deus está dizendo o trigo tem sustento. O trigo é a base para o pão. Lembramos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Mas há um trabalho para que o trigo seja transformado, seja colhido e transformado em matéria para alimento. Então, muitos preferem ir pela facilidade da palha do que colher o trigo. Está na palavra de Deus, e Deus está dizendo, não confunda. Se alguém ainda quer escolher a palha, fique à vontade. Mas não confunda, Deus está dizendo. Não confunda a palha com o trigo. Se alguém ainda, mesmo ouvindo essa palavra, vai dizer, não, pastor, eu quero ainda ficar com a palha. Eu quero ainda movimentos. Não, pastor, eu ainda quero barulho. Não, pastor, eu ainda quero espetáculos dentro do culto. Não, pastor, eu ainda quero o fogo fácil. Tudo bem. Mas Deus está dizendo, não confunda a palha com o trigo. Você pode escolher, sim, mas não confunda. Não chame de trigo aquilo que é palha. Não diga que é fogo de Deus aquilo que é fogo de palha. Não diga que é trigo aquilo que não sustenta a tua alma. Aquilo que apenas mexe com tuas emoções. Porque a palavra de Deus, ela sustenta. A palavra de Deus, ela alimenta. A palavra de Deus, ela transforma. E é isso que Deus vai continuar dizendo no versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que esmiuça a penha? Deus novamente faz uma pergunta para que o povo não confundisse a sua palavra com a palha. Para que o povo entendesse que a palavra de Deus é fogo em si e martelo. É um fogo sobrenatural, fogo de Deus, que traz a presença de Deus, né, junto com a teofania, que é a manifestação da presença de Deus. Isto vem com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não é levada a sério, então não tem manifestação verdadeira de Deus. É o fogo no altar. E se tem fogo no altar, tem que ter santidade também. Não tem como haver fogo no altar se não tiver santidade. Fogo no altar daquele que não está em santidade é fogo para consumir e para matar, para acabar. É preciso ter santidade para ter fogo no altar. Porque, por outro lado, este mesmo fogo que santifica, que é o fogo que vem de Deus pela sua palavra, como o Senhor está dizendo,
também pode se tornar o fogo da ira de Deus. Nadab e Abiú brincaram com o fogo de Deus e, infelizmente, tiveram um triste fim. Morreram consumidos. Então, com o fogo da palavra de Deus não se brinca. Há muitos que dizem falar em nome de Deus, dizem ser pessoas de Deus e estão brincando. Eles sabem que estão brincando, sabem. Perguntar para eles, eles vão dizer que não, mas eles sabem que estão brincando. Porque não estão levando a palavra de Deus a sério. Não estão declarando o verdadeiro evangelho como deveria declarar. Não estão anunciando a verdade como deveria anunciar. Não estão valorizando a palavra de Deus como deveria valorizar. A palavra de Deus é fogo. E também é martelo. Porque apenas a palavra de Deus pode quebrantar o duro coração do homem. O meu e o teu coração, naturalmente, é um coração ruim. O coração humano é um coração duro. E a única coisa que pode transformar o coração de qualquer ser humano é a palavra de Deus. Mais uma diferença entre a verdadeira e a falsa palavra. A falsa palavra mantém o homem em seu estado comum. Não traz mudança, não traz transformação. Agora, a palavra de Deus, com o martelo, ela esmiuça, ela quebranta. Transforma o homem em uma nova criatura. Que Deus abençoe. Essa foi a nossa meditação diária da Escola Bíblica de hoje. Que Deus abençoe. Guarde a palavra, seja atento à diferença da verdadeira e da falsa palavra. Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar o like, compartilhar. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Pastor Júlio Souza.